Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 6º Seminário de Inserção de Novas Fontes Renováveis e Redes Inteligentes no Planejamento Energético. Para dar as boas-vindas, eu gostaria de passar a palavra, por gentileza, ao presidente Carlos Vilela, do Conselho Empresarial de Energia Elétrica da Firjan. Por favor. É um prazer recebê-los todos aqui no 6º Sim Renova para a discussão do assunto tão importante, que são as energias renováveis, fontes renováveis e as redes inteligentes. Gostaríamos de agradecer aqui a coordenação da COP e da Vartsila, dando as boas-vindas a todos aqui e dizer da importância desse evento para nós aqui da indústria, aqui na Casa da Indústria, na Firjan, tema tão importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro também. Sabemos que o Brasil, hoje nós temos cerca de 85% de fontes renováveis, mas inúmeras oportunidades por novas fontes alternativas, como a eólica, a solar e o hidrogênio verde. Isto precisamos discutir mais, aprofundar essas oportunidades para trabalhar a descarbonização mundial, apoiar esse movimento tão importante no mundo, no Brasil, e não deixando, por fim, de lembrar que grande parte dessa discussão está focada aqui na questão da regulamentação, porque a regulamentação é que vai dar o equilíbrio necessário para a questão da sustentabilidade, que é o futuro, e também a competitividade. Então, tenha aí um bom dia, uma boa atividade e vamos discutir para crescimento do nosso estado e crescimento do Brasil em direção a um mundo sustentável e um país mais competitivo. Obrigado a todos. E agora eu passo a palavra ao professor Amaro Pereira, coordenador do PPE COP UFRJ. Sejam muito bem-vindos ao 6º Sim Renova, que é o Seminário de Inserção de Fontes Renováveis e Redes Inteligentes no Planejamento Energético Nacional. Para mim, um grande prazer estar aqui organizando essa 6ª edição do evento, um evento que começou de uma discussão assim, de possibilidades para uma agenda de pesquisa, já que eu estava iniciando como professor da COP e precisava de algum tema que fosse bastante relevante. E o que surgiu na época foi exatamente a questão da transição energética, que em 2011 ainda se falava pouco, mas foi ganhando bastante vulto. E por isso a gente conseguiu até resultados bastante interessantes, como algumas parcerias, por exemplo, com a FGV, que está aqui representada pelo Felipe, própria Firjan, que representada pela Tatiana, outros centros de pesquisa na COP e fora da COP, e inclusive até no exterior, né? E essa parceria toda permitiu que a gente conseguisse publicar um primeiro livro, que hoje a gente vai ter o lançamento no final do dia, né? Então, obviamente, vocês estão todos convidados. O que é interessante desse livro, que é uma coletânea de artigos e basicamente de algum especialista, de algum pesquisador que já deu alguma palestra aqui em alguma edição do Sim Renova, né? E vocês vão ter a possibilidade de dar uma olhada no livro, que são efetivamente pesquisas que estão na fronteira do conhecimento. Então isso também ressalta, né, a importância desse seminário e os resultados que ele tem trazido. Inicialmente, a ideia do seminário era mais fazer alguma coisa mais acadêmica, né? Então, assim, o público-alvo era mais o pessoal das universidades, mas só que dos palestrantes que a gente convidava, a gente sempre fazia um mix de representantes do governo, representantes da própria academia, da área empresarial, e isso acabou atraindo um público bem diversificado, né? E até reforça o fato de a gente estar aqui na Firjan hoje, né? Que
também uma comunicação com o mundo empresarial, mostrando também as boas oportunidades que tem nessa área de fontes renováveis e de redes inteligentes. Aliás, assim, de tecnologias relacionadas com a transição energética de um modo geral. E até uma outra coisa que ficou bem clara assim, dessa expansão do público, né, que vem participando desses eventos, foi o fato de, em um determinado período, o estado do Rio de Janeiro ter passado por uma crise de petróleo, ou na crise do setor de petróleo. Então, muitos profissionais estavam querendo migrar para as outras áreas, e a das fontes renováveis, né, era que atraía bastante atenção. E alguns deles até me perguntavam se eu não conhecia algum curso que pudesse dar uma visão geral sobre essa área, né? E aí a gente já tinha uma colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, com um curso de gestão sustentável de energia. Aliás, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ela tem um escritório aqui no prédio mesmo, e aí a gente, conversando com eles, a gente também criou um outro curso de gestão de energias renováveis, né? Então, novamente, é outro resultado importante que a gente tem desse evento, ou dos eventos que a gente organiza. Bom, agora, esses eventos simplesmente não poderiam acontecer se não fosse aí o apoio da Wärtsilä, que em todas as edições estavam junto com a gente, né, dando todo o apoio que a gente necessitava. Na primeira edição eu até consegui algum recurso da FAPERJ, mas não era muito suficiente. Eu fui me lamentar lá com o Gabriel Cavados, ele falou, não, deixa que a gente complementa, até porque é interesse da Wärtsilä, né? O Jorge Alcade vai poder destacar isso, e isso viabilizou todos esses eventos. Então não posso deixar de agradecer a Wärtsilä, né, no nome do Gabriel, do Jorge Alcade, e também na nossa querida mestre de cerimônias, Fernanda, que nas horas vagas é gerente de marketing da Wärtsilä, né? Então ela também dá todo esse apoio. Também vocês já devem ter visto lá fora, devem ter encontrado com as meninas da Detalhe, que elas que organizaram todo esse evento, a Daniela e a Ana. Então, se vocês acharem que ficou bonito, aí é culpa delas, né? Se eu fosse organizar, certamente não ia dar tão certo. Bom, então, com isso eu quero novamente dar as boas-vindas. A gente vai ter basicamente 3 painéis de discussão. O primeiro vai ser sobre recursos energéticos distribuídos, com destaque aí para a geração distribuída e a resposta da demanda. Então a gente vai ter a Tatiana e o Felipe, que já estão aqui. Em seguida a gente vai ter um painel sobre microredes, que é também uma solução tecnológica bem interessante aí nesse caminho para uma economia de baixo carbono. E o terceiro painel vai ser sobre geração flexível, que também é uma importante solução para a expansão das fontes renováveis intermitentes. Então a gente vai ter boas discussões, e ao final desse terceiro painel a gente vai ter o nosso coquetel de lançamento de livro. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu devolvo a palavra aí para a nossa querida Fernanda. E agora eu gostaria de convidar, nada mais nada menos que meu chefe, Jorge Alcade, diretor de energia da Wärtsilä Região Sul. Alcade. Vou para onde? Você fica à vontade. Você quer ficar aqui? Você fica Pode aqui. ser. Deixa eu só passar. Alô? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, eu agradeço a COP, aqui na presença do professor Amaro,
A gente já se conhece há muitos anos já, mais de 10 anos, ainda estava na EPE ainda, bastante tempo. E é um prazer a gente poder participar desse tipo de discussão, desse tipo de debate. Para quem não conhece a Wärtsilä é uma empresa de mais de 180 anos. Hoje nós somos um grupo de tecnologia, a gente está na geração de energia elétrica, a gente está em propulsão marítima, baterias, eólicas. Ao redor do mundo nós temos 17 mil funcionários no total, aproximadamente. Aqui no Brasil a gente já está há 32 anos. A gente costuma falar assim, na Finlândia se fala muito isso, é uma empresa finlandesa, né? A gente não veio aqui para passar umas férias de verão, a gente veio para ficar. Hoje a gente alcançou uma marca de aproximadamente 3 gigawatts de usinas de geração aqui no Brasil. No mercado marítimo também temos um mercado de aproximadamente 2 gigawatts. E as pessoas podem me perguntar, mas uma empresa fabricante de motores, grupos geradores, aonde que se insere nessa questão do debate de inserção de fontes renováveis? Como é que funciona isso? Falei no início, a gente se tornou uma empresa de tecnologia. E esse é uma discussão, um caminho sem volta. O mundo caminha para uma geração com base renovável. Às vezes acontecem, eu tive na Finlândia há pouco tempo, né? E eu, naquele momento, em março, eu ainda não tinha noção do impacto da guerra. A gente está tão longe, né? Uma guerra na Europa, como é que é isso no Brasil, e etc. E as discussões ao redor desse tema foram bastante interessantes, né? Porque assim, a matriz energética vem caminhando de uma maneira onde se falava em aposentadoria de carvão, de nuclear, e agora volta ao tema, como é que é isso, como é que vai ser. Isso é passageiro, a gente entende que isso é passageiro, não vai durar para sempre. E eu posso afirmar, baseado na experiência de uma empresa global, é um caminho sem volta a inserção na matriz energética global das fontes renováveis. Isso é um caminho sem volta. Onde a gente vai, tem essa discussão. Qual é o nosso papel? O nosso papel aqui é incentivar isso. Tá? Incentivar isso através de quê? Geração com biocombustíveis, geração com hidrogênio. A gente já hoje consegue gerar com uma mistura hidrogênio e gás natural. Estamos caminhando nos estudos para ter equipamentos operando com hidrogênio. Esse é o caminho que a Wärtsilä está buscando. Como eu disse, aqui no Brasil não é diferente, não vai mudar. Aqui no Brasil a gente está caminhando também para essa matriz. Eu diria que, já falei isso em um outro seminário, uma das matrizes mais interessantes do mundo é do Brasil, porque a base aqui é renovável. Se você inclui a geração hidroelétrica, solar, eólica. Então, assim, a gente está um passo à frente nisso. Mas, junto com toda essa coisa boa, a gente consegue enxergar que vem os desafios. Seja a intermitência no vento, seja o sol, que é só durante o dia, seja o nível dos reservatórios. Então, para você ter um sistema seguro, a gente entende qual é o papel da nossa empresa nesse novo mercado de geração de energia elétrica. Então, o papel da Wärtsilä é promover a entrada das fontes renováveis ao redor do mundo. Essa é a nossa ideia. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí ao professor Amaro, agradecer aos participantes por a gente poder estar aqui presente e seguimos em frente, aguardando o 7º se renova. Ok, muito obrigado, Fernanda. E agora vamos aos nossos painéis. Para o primeiro, sobre recursos energéticos distribuídos, Tatiana Lauria, especialista de infraestrutura da Firjan, Felipe Gonçalves, superintendente de ensino e P&D da FGV Energia, e como moderador, por favor, André Lucena, vice-coordenador do PPE COP UFRJ. Bom dia e, por favor, sejam bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Agradecer também, né, por todos estarem aqui, a Wärtsilä, a COP, a FGV. Esse assunto, como o Gabriel acabou de falar, o Amaro também, tem grande importância para a indústria. Nós aqui na Firjan, nós temos o Conselho de Energia Elétrica, nós temos um Conselho de Meio Ambiente, nós temos um Conselho que trata de competitividade, e esse assunto permeia todos esses conselhos. Então, esse debate é importantíssimo para a gente até tirar subsídios
para formar pleitos empresariais que possam trazer produtividade e competitividade para a indústria. E queria apresentar também um pouquinho da gerência que eu fico, né? Eu fico na gerência de infraestrutura, o meu nome é Tatiana Laura, sou especialista em infraestrutura, e nós tratamos de todos esses temas dentro da nossa gerência, crédito, investimentos no Rio de Janeiro, logística, mobilidade, parcerias público-privadas, saneamento, segurança pública, e eu fico com energia. E desenvolvemos alguns estudos, notas técnicas, principalmente para trazer o posicionamento da indústria em relação a esses assuntos, né? Então, por exemplo, importância da energia nuclear para o Rio de Janeiro também é um pleito da indústria, da casa aqui, em relação à energia, mapa de investimentos, oportunidades de concessões PPP, panorama de roubo de cargas. Então, nós desenvolvemos esses estudos, mas sempre com esse foco de trazer argumentos para os pleitos industriais e sempre com um olhar na competitividade. Bom, senhores, e em relação ao nosso tema hoje, eu queria começar com esse gráfico, né? Todos nós sabemos aqui, né, foi comentado que existe uma mudança, uma quebra de paradigmas no mundo em relação à transição energética, à indústria 4.0, ESG, ODS, tudo isso impulsiona também, o empresário olha para isso tudo e ele percebe que ele precisa se modernizar, também gerar, vamos dizer assim, a sua própria energia e com base em fontes renováveis. Mas se você perguntar para o médio empresário hoje o que ele vê, o que é a principal motivação dele para ter uma geração distribuída a solar, né? Vou falar mais da solar aqui, dentro da sua própria indústria, é realmente o quadro do custo da energia, né? Esse é um levantamento que nós fazemos, é uma média, do mercado cativo, né? O Rio de Janeiro tem a maior, a gente chama de custo, porque está tudo aí, né? Impostos, todos os componentes estão aí. E o Rio de Janeiro tem o maior custo no Brasil. Então, realmente, o empresário ele olha para isso e ele percebe que a geração distribuída solar pode ser um caminho para reduzir esse custo, né? Além, claro, de toda a questão ambiental, dele se modernizar. Quando ele busca a geração distribuída, ele acaba fazendo eficiência energética também dentro da sua própria indústria, ele otimiza recursos, otimiza processos, então uma porta de entrada para essa otimização dentro da indústria, né? E ele observa isso e ele observa também o seguinte, né? Nós temos recurso energético, acho que todos os senhores devem conhecer esse mapa de potencial, tanto solar, e eu coloquei o eólico ali porque é uma coisa que também existe muito interesse, mas estou com foco aqui mais na solar mesmo. Ali na costa do norte, né, do Rio de Janeiro, mais ali em cima, é onde nós temos o maior potencial, e é justamente lá onde os empresários de olarias e de cerâmica, essa indústria que está colocando mais os painéis solares, até abraçando a geração distribuída aqui no Rio, né? E ele olha para esse mapa e ele vê, não, realmente aqui nós temos o potencial, vale a pena eu colocar, tem aqui uma solarimetria boa, então ele olha para isso e ele começa a direcionar a produção de energia dele para solar. Aí nós temos um ranking, né? O ranking da potência instalada fotovoltaica no Brasil. O Rio de Janeiro está em 8º lugar, ele já ficou bem lá para trás antigamente, isso aí melhorou bastante. A motivação, né? O que fez com que isso melhorasse? Assim, se a gente tem um dado que é de setembro do ano passado até março desse ano, o Rio de Janeiro teve uma variação de 50%, mais de 50% no incremento da capacidade instalada em geração distribuída solar. Então, realmente tem um interesse, os empresários estão tentando cada vez mais entender como é que isso pode trazer como benefício para eles, principalmente a pequena, a média, a microgeração, a micro e a mini geração, que é o ranking das cidades, né? Ali a Campos de Goytacazes em 2º lugar, depois nós temos Itaperuna, né? Temos ali Maricá, então a indústria do Norte Fluminense abraçando aí essa energia. Quais são as expectativas? O que nos nossos conselhos, nós temos conselhos regionais também, com as empresas, o que eles trazem para a gente de expectativas em relação a esse tipo de geração, né?
quando ele coloca, né, o painel, ele está esperando essa redução do custo, se proteger também em relação aos aumentos inflacionários, qualidade da energia, ele quer ter menos interrupções de energia, isso é também um aspecto importante para a indústria, a qualidade da energia, interrupções, também a questão de oscilações, tensão, né? Então ele também busca ter mais estabilidade e cumprir determinações de sustentabilidade da matriz, né? Muitas vezes a matriz da indústria tem um direcionamento de ODS, ESG ou de energia mais limpa, então eles também, buscando cumprir isso, eles adotam a geração distribuída solar. As principais dificuldades, ainda hoje, ainda é financiamento. Já se fala disso há muito tempo, mas principalmente o pequeno e médio tem dificuldade. Tatiana, existem diversos financiamentos em bancos particulares, no BNDES. Sim, existem, mas tem dificuldade ainda, principalmente dele comprovar que ele vai poder pagar aquele financiamento ao longo do tempo e mesmo que seja com a economia da energia ou algum outro tipo de projeto que tenha a ver com a energia que ele vai deixar de pagar, aquela coisa, tem dificuldade ainda. E clareza na conta de energia. Então, diz assim, parece uma coisa muito simples para todos nós aqui que já, né, acompanhamos esse tema, mas quando o empresário ele recebe a primeira conta de energia dele de geração distribuída, ele não entende a conta. Né? E clareza nisso é importante, porque ele não sabe ali. Eu coloquei tanto na rede, mas eu consumi tanto e gerei tanto, mas o que eu estou pagando aqui exatamente? O que tem aqui de ICMS? O que é TE? O que é TUSD? E a gente recebe até bastante pedido para interpretar uma conta de energia. Né? Parece uma coisa assim simples, mas eles precisam entender o que eles estão pagando, até porque daí você começa também não, a TE está cara, não, o ICMS não é para ser aqui, começam os pleitos daí, né? Então precisa dessa clareza na conta e precisa também a relação do empresário com as distribuidoras, quando ele decide colocar o painel e que tem todo um processo, nós recebemos também muitos pedidos para o prazo não está sendo cumprido, eu não estou entendendo muito bem o que quer dizer esse contrato, eu tenho que fazer isso mesmo, que obra que é essa? Então, assim, existe ainda um caminho, um processo que precisa de clareza para o empresário poder ter segurança para decidir colocar a geração distribuída. Né? E aqui, senhores, eu estou indo bem a fundo mesmo num relato do dia a dia do empresário. Né? Isso atrapalha um pouco a ampliação dessa fonte. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem trabalhado e tentado ver como é que isso pode ser articulado para melhorar esse quadro. Né? E anseios, eles gostariam que não fosse só crédito na conta, né? Eles gostariam que, mais para frente, essa energia excedente pudesse ser vendida realmente no mercado. Né? Por enquanto, ainda não pode. Né? Entrando aqui já na cadeia produtiva, com outro olhar agora, da indústria que quer participar dessa cadeia produtiva, que quer construir painéis, o que nós observamos? Né? Quando a gente olha para a parte de serviço, o Brasil e o Rio de Janeiro tem. Se você quiser colocar o painel, você vai conseguir facilmente encontrar alguém que coloque seu painel. Mas quando nós olhamos para a cadeia, para o elo de equipamentos, nós não temos. Né? Se a gente observar lá o mapeamento da cadeia produtiva, nós temos a parte de matéria-prima, materiais e componentes. São 18 itens. 10 deles nós não temos no Brasil. Né? Ainda vem da China. A China é o principal produtor. Né? Nós não temos. Então, isso é um ponto que nós precisamos desenvolver. Né? E o que tem que ser superado? Qualificação e disponibilidade da mão de obra. Tem mão de obra para serviços, mas não temos mão de obra ainda qualificada para produzir o equipamento aqui. Né? Isso tem uma coisa que tem que ser pensada e organizada para isso ir à frente, né? A qualificação da mão de obra. Políticas públicas estaduais, isso é polêmico, a questão realmente do tributo sobre os componentes. Né? Tem uma linha tênue aí entre você... O que nós queremos? Né? Porque se você aumenta muito o tributo,
né? E pode até desenvolver uma indústria aqui dentro, mas você pode dificultar a ampliação da geração distribuída. Então, isso é uma linha tênue, tem que ser muito bem articulado e pensado as políticas estaduais de tributos. Infraestrutura. A própria energia elétrica é uma questão cara, né? Então, para quem vai produzir os painéis, é um insumo caro. Integração com empresas da cadeia. Você tem a indústria ali que vai fazer extração de material, mas às vezes ela quer fazer a extração, mas também ela quer ter contato com o outro elo e não sabe bem que elo que é esse, que empresa que é essa. Então, essa integração ela também não está bem resolvida, né? Oportunidades. O mercado está em expansão, então é um momento realmente de se estudar esse mercado e de se criar políticas para que isso vá à frente. Para as pequenas indústrias, né, por agora, a oportunidade é em serviços, né, a parte de integradores, instaladores, e aqui o Senai ele tem escolas para isso. O Senai tem 63 escolas que formam instaladores e integradores no Brasil. Aqui no Rio a gente tem lá na Tijuca. Né? E para as maiores, a cadeia de bens, oportunidades da cadeia de bens, né? Elas é que podem, por exemplo, começar a produzir os filmes, né? Porque tem um componente, né? Como é que é o nome do? Até anotei para não esquecer. Substrato de filme fino, por exemplo, né? De repente, grandes empresas podem começar a verificar esse mercado. E por fim, né, só algumas considerações. O que nós estamos fazendo aqui, né, fazendo esse debate junto com a indústria, com a academia, né, esse debate tem que sempre acontecer e tem que acontecer também com cooperação técnica, com academia e com órgãos internacionais também, para superar desafios. Existem desafios logísticos, de produtos, de processos. As startups podem ajudar também com desenvolver, por exemplo, processo. A geração distribuída poderia ser por assinatura, como modelos, né? Então, pensar esse mercado, né? O que a gente pode trazer de inovação tecnológica? A questão tributária, né, que tem que ser realmente bem avaliada, a mão de obra, a interlocução entre consumidor, instalador e distribuidora e, por fim, a questão do financiamento, né? André, era isso, tá bom? E aí eu deixo com vocês. Obrigada. Qualquer coisa, depois na pergunta. Obrigado, Tatiana. Felipe, por favor. Então, bom dia. Primeiro, queria reforçar os agradecimentos ao professor Amaro pelo convite e parabenizar a equipe de coordenação aí do evento pela organização. É uma satisfação poder estar aqui presente, colaborando mais uma vez com a equipe da COP, a escola também da qual faço parte. E a gente tem desenvolvido algumas importantes parcerias, né, Amaro, com o pessoal da FGV, especialmente com o Centro de Estudos em Energia da Fundação Getúlio Vargas. Eu observei na chamada do evento também que tinha uma menção em homenagem ao professor Pinguelli, então eu queria reforçar essa homenagem ao professor Pinguelli, de quem tive a satisfação de ser aluno, e ressaltar aí as contribuições do professor Pinguelli para o desenvolvimento do setor energético no Brasil, e não só para o setor energético, mas também para a educação pública de qualidade e o desenvolvimento da ciência no Brasil. Então, deixar aí as homenagens reforçadas ao professor Pinguelli. Tem uma apresentação, enquanto a gente disponibiliza ali. Se tiver alguma questão aí, eu tenho ela aqui em PPT, tá, amigo? Eu acho que se apertar o F11, talvez ele já vai... Tá em Não? PDF? Oi? Dá Ctrl L. Aí, ó. Nada como um professor ao lado, né? Então, dando sequência aí nas discussões sobre os recursos energéticos distribuídos, eu vou trazer aqui hoje uma apresentação que trata de um recurso distribuído menos badalado, né? A resposta da demanda talvez ela não seja
tão difundida quanto outros recursos energéticos distribuídos, eventualmente por conta dessa intangibilidade, né? A resposta da demanda ela não gera produtos, você não enxerga painéis solares ou baterias de grande porte associadas aos consumidores, mas ela tem sim um grande número de componentes e uma complexidade que faz com que ela tenha um alcance importante para o setor energético, podendo contribuir de forma efetiva para importantes requisitos do setor elétrico, né? Posso citar, por exemplo, o requisito de capacidade, que se refere à disponibilidade de potência para atendimento da demanda máxima do sistema a cada instante. Então, capacidade é um requisito importante que pode ser atendido por resposta da demanda, e a flexibilidade, que a gente ouve muito falar da intermitência, né? E a flexibilidade seria, então, esse requisito de prontidão para atender a cada milissegundo, em tempo real, manter nulo o balanço entre a oferta e a carga. Então, toda vez que você liga um equipamento de grande porte ou que você tem uma redução no vento num parque eólico, você tem aí um descasamento entre a oferta e demanda, e você precisa de recursos para conseguir realinhar ou regularizar esse desbalanceamento que ocorre no sistema, atrapalhando algumas grandezas ou desestabilizando algumas grandezas importantes, como é o caso da frequência. Então, a resposta da demanda ela é uma solução para essas inserções de renováveis, esse novo paradigma que a gente vivencia aí também com a entrada dos recursos energéticos distribuídos renováveis. Que o atendimento desses requisitos que eu comentei, historicamente, ele foi feito por grandes obras de infraestrutura. Então, aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de gerenciar o nosso sistema com o suporte de grandes reservatórios de hidrelétrica. A gente tem uma malha de transmissão robusta, né, e extensa, e então, em algum momento, foi se buscando alternativas para a redução desses investimentos, porque, apesar de muito eficientes ou eficazes, esses suportes aos requisitos do sistema se dão de forma bastante onerosa para os consumidores. Então, entrando aqui já nessa perspectiva das alternativas a esses investimentos de grande porte, então, desde a década de 50, 60, os planejadores, os operadores de sistema começaram a buscar, então, oportunidades de você reduzir ou postergar esses investimentos para atendimento do sistema por meio de gerenciamento pelo lado da demanda. Então, esses mecanismos de gerenciamento pelo lado da demanda, inicialmente, eles se dividiram em dois modelos, né? Até hoje eles têm esses dois modelos principais, com algumas limitações de possibilidade de comunicação e intervenção direta do operador nas cargas. As políticas de eficiência energética elas foram mais difundidas, elas ganharam mais rapidamente o mercado, mas essas políticas de eficiência energética elas promovem, sim, essa postergação de investimentos, esses ganhos de capacidade no sistema, porém, elas são menos dinâmicas, né? Uma intervenção por eficiência energética normalmente acontece por troca de equipamentos. A gente tem ali o exemplo da troca das lâmpadas, né? Com lâmpadas incandescentes migrando para lâmpadas de LED, com uma potência de 20% da lâmpada incandescente. E a característica da eficiência energética é que ela mantém os níveis de serviço percebido pelos consumidores. Então, porém, eram soluções menos dinâmicas, e ao longo do tempo a gente foi buscando oportunidades da demanda colaborar com o sistema de uma forma mais efetiva também no suporte à flexibilidade, no suporte a mecanismos mais dinâmicos, né? E aí a resposta da demanda, então, seria esse recurso ou esse mecanismo de gerenciamento pelo lado da demanda que vem trabalhar de uma forma mais dinâmica. Então, são recursos que resultam da ação ativa dos consumidores,
né, modulando as suas cargas. Essa resposta da demanda ela tem um caráter temporário, ou seja, ela tem um tempo limitado de execução. Depois a gente vai ver os diferentes processos que permitem a resposta da demanda. E, normalmente, a resposta da demanda, ou obrigatoriamente a resposta da demanda, até pelo nome, né, ela vem em resposta a um sinal de preço. Então, ela tem um viés econômico que define a participação dos usuários, ou estimula a participação dos consumidores em resposta a eventos do sistema. Okay? Existem algumas abordagens para essas diferentes qualidades temporais da resposta da demanda. Essa abordagem aqui, apesar de não referenciada ali, ela foi apresentada pela Universidade de Berkeley, lá pelo pessoal do Berkeley Lab, e foi adotada, então, pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ela resume bem essas abordagens da resposta da demanda que foram construídas ao longo das últimas décadas, né? Então, você tem, com essa dinâmica, com a introdução de novas tecnologias de telecontrole, de telecomunicação e de intervenção do operador na rede, você foi criando a possibilidade da demanda responder em diversos horizontes temporais e horizontes que vão desde estações, meses e anos, até segundos. Então, a gente tem ali, por exemplo, a regulação virtual, né, esse modelo chamado SHIMI, onde o operador ele tem a possibilidade de solicitar uma resposta da demanda em segundos e minutos. A gente vai entender um pouco melhor como é que isso acontece na prática. E um exemplo que a gente pode citar aí do caso SHAPE, né, que é essa mudança persistente na curva de carga. Aqui no Brasil, a gente tem as bandeiras tarifárias, que atuam quando você tem uma escassez hídrica e você eleva o custo da energia para o setor, e aí você bota uma sobretaxa, você dá um sinal de preço que vem estimular, então, os consumidores a deslocar o seu consumo ao longo desse período, e ela é então ocorre uma mudança persistente, né, que ao longo de todo aquele período daquela estação de escassez, você tem a possibilidade de gerenciar melhor essa carga. Tá? Então, tem outros modelos, a resposta da demanda atuando também como bateria, mas hoje em dia isso vem avançando a cada momento. No que diz respeito às estratégias de indução do consumidor, então a resposta da demanda ela pode ser dividida em duas metodologias ou dois formatos principais. Primeiro, essa resposta da demanda baseada em preço. Eu acho que essa é que os consumidores eles têm mais percepção. A gente tem a resposta da demanda baseada em preço hoje no nosso dia a dia acontecendo. Essas tarifas que se diferenciam de horário de pico para horário fora de pico é um exemplo de resposta da demanda baseada em preço, né? A gente tem alguns modelos tarifários, algumas estruturas tarifárias que vão estimular o movimento dos consumidores para reduzir o seu consumo em dados horários do dia. E a gente percebe hoje aqui no Brasil uma influência importante desses mecanismos de resposta da demanda. O horário que seria o horário de maior consumo, né, aquele horário que seria o pico da nossa curva de carga, que iria de 5 da tarde até aproximadamente 8 da noite, se você pegar uma curva típica diária do setor elétrico brasileiro, do SIM, você tem um buraco ali. O que é esse buraco que você tem ali? É o buraco dos grandes consumidores comerciais, postos de gasolina, shopping center, que ligam seus geradores a diesel normalmente, ou outras fontes possíveis, e você, então, nesse horário, que seria o horário onde você ia conjugar empresas e grandes consumos ainda funcionando, com pessoas chegando em sua residência, abrindo geladeira, usando o chuveiro elétrico, ao invés de você ter um pico, se você observar essa curva, você vai ter um vale ali. Esse é um exemplo do movimento que você pode ter em relação à resposta da demanda baseada em preço. Mas esses modelos eles são menos previsíveis. O operador não tem controle, então eles são menos aplicáveis
a soluções que vêm suportar a inserção de fontes intermitentes de grande porte, como a eólica e a solar. Baseado nisso, existem, então, os modelos de resposta da demanda baseados em incentivos ou em contratos, como a gente chama. Esses são modelos que permitem uma previsibilidade maior dos operadores, porque existem, então, compromissos, contratos firmados, né, estabelecendo, então, que a disponibilidade daquele consumidor de grande porte, daquela indústria, deverá ocorrer em dadas circunstâncias, e na indisponibilidade haverá uma penalidade, e existem, então, mecanismos mais ativos de controle dessa demanda, onde você pode utilizar, aí sim, aqueles modelos onde você chama resposta por minutos, resposta até, em alguns casos, por segundo, como a gente vai ver, atendendo a esses requisitos de flexibilidade em suporte, por exemplo, a serviços ancilares. Tá? Bom, e qual é o requisito fundamental para que haja resposta da demanda? É um conceito da economia, o professor Amaro é fera nesse tema, que é o conceito de elasticidade da demanda. Né? De forma simplificada, a elasticidade da demanda ela significa que um consumidor, diante da variação de preço, de uma variação de preço, seja para cima ou para baixo, ele é mais propenso a mudar o seu comportamento do que permanecer estável. Então, a elasticidade da demanda ocorre quando, diante de uma variação de preço, o consumidor se sente mais empolgado, mais propenso a variar o seu comportamento. Isso ocorre normalmente, no caso do setor elétrico, em consumidores de maior porte, né? Consumidores de pequeno porte, consumidores de baixa renda. Então, uma família que tem uma TV, um refrigerador e um chuveiro elétrico, ela tem mais dificuldade, ela é menos propensa a mudar o seu comportamento, enquanto que uma indústria ou um consumidor de grande escala, com diversos equipamentos, com a possibilidade de adaptar os seus processos, ele é mais propenso a adaptar o seu comportamento, né, o seu consumo diante de variações de preço. A gente já teve vários exemplos aqui no Brasil, em momentos onde a escassez hídrica elevou sobremaneira o preço, e algumas indústrias preferiram interromper o seu processo produtivo para comercializar ou negociar os seus contratos de energia. Isso aconteceu em 2001, aconteceu recentemente novamente. Né? E, na prática, como é que acontece essa resposta da demanda, não aquela baseada em preço, mas aquela onde a gente tem uma maior possibilidade, uma maior flexibilidade e oportunidades de aplicação. Né? Os operadores, nesses mercados, normalmente já existem produtos específicos de capacidade e flexibilidade. Aqui no Brasil, a gente contrata capacidade e flexibilidade embutida com a contratação de energia. Essa é uma discussão que está em andamento aí, né? Como é que a gente separa a contratação dos produtos específicos. Mas nesses mercados onde há um efetivo funcionamento da resposta da demanda como um recurso distribuído, há já a definição de produtos específicos e diariamente ou até intradiário ocorrem leilões onde as cargas podem ser ofertadas pelos consumidores normalmente de grande porte, competindo, então, com os outros recursos de geração. Então, o operador lança os requisitos que serão necessários para aquele dia e acontece, então, um leilão onde as cargas acabam competindo, ofertando esses produtos. Tá? Então, assim, consumidores de maior porte, consumidores livres, aqui no caso do Brasil, grandes indústrias, como a Wärtsilä, ou a Braskem, ou as cimenteiras, elas têm a possibilidade de se relacionar direto com o operador do sistema. Isso ocorre também, em algumas ocasiões, por meio de controladores de equipamentos que são disponibilizados ao operador. Então, o operador ele pode, eventualmente, ligar ou desligar um equipamento dentro de uma instalação produtiva, é o que a gente chama de controle direto da carga. Existem cargas que permitem que, por exemplo, frigoríficos
ou cargas de refrigeração, elas têm uma flexibilidade grande, porque você pode, eventualmente, desligar uma câmara de refrigeração por 30 minutos sem alterar as condições internas de temperatura, e isso dá uma possibilidade de você gerar esses controles diretos sem que haja uma intervenção interna dentro do processo produtivo. Por outro lado, consumidores residenciais, consumidores de menor porte, têm mais dificuldade de participar de forma individual desse processo, e aí entra a figura dos agregadores, que são esses agentes, como o próprio nome diz, capazes de agregar pequenos consumidores por meio de software, sistemas também de controle, né? esses Energy Management System. Nos Estados Unidos, quando a gente viaja lá para Orlando, a gente fica admirado como é que no celular você consegue estabelecer a temperatura da casa, você consegue controlar, eventualmente, botar o timer para algum equipamento eletrodoméstico. E esses agregadores, eles entram, então, dentro dessa oportunidade, por meio desses sistemas de controle de equipamentos, a maior parte de refrigeração, mas conforme o tempo vai passando, também internet das coisas e outros adventos da telecomunicação permitem que esses agregadores consigam conjugar essas cargas de menor porte, e essas cargas, então, conjugadas, elas conseguem responder de uma forma bastante efetiva a eventos solicitados pelos operadores, né? E essa possibilidade dos agregadores e de você ter cargas dispersas trabalhando em conjunto, que não estejam concentradas em micro-redes, como a gente vai ver na sequência aí os conceitos de micro-rede, dá a possibilidade de você ter cargas individuais interagindo com o sistema de grande porte, sistema de alta tensão, como se fossem usinas virtuais de grande porte muito flexíveis. Então, isso também gera uma nova realidade para os distribuidores, a necessidade de novos modelos de negócio para as distribuidoras de energia, que nesse momento terão que atuar como pequenos operadores ou como operadores regionais de sistema. Essa já é uma discussão, uma realidade que vem acontecendo em alguns países, em alguns operadores, as distribuidoras então atuando de forma diferenciada. Então, assim, essa é uma visão geral de como acontece esse modelo, tá? Esses modelos de resposta da demanda já são efetivos em alguns lugares do mundo. Isso aqui é uma exemplificação não exaustiva, apenas de alguns mercados que vêm se aprimorando mais recentemente, mas a gente também tem o National Grid no Reino Unido com modelos de resposta da demanda. Você tem outros operadores de sistema da Europa, na Alemanha e outros países onde a resposta da demanda, principalmente de consumidores industriais, já é uma realidade. Então, você tem esses produtos de flexibilidade e capacidade sendo comercializados, eventualmente até mais de uma vez ao dia, em leilões nos Estados Unidos. Os 5 operadores de sistema existentes nos Estados Unidos têm produtos específicos onde os consumidores podem participar, ofertando a carga e competindo com equipamentos flexíveis que normalmente são equipamentos emissores, né? Os equipamentos flexíveis normalmente são baseados em combustíveis fósseis. Então, assim, a gente tem alguns exemplos aí de que acontece no mundo. E em alguns mercados, como nos Estados Unidos, você já tem, inclusive, agregadores funcionando. Então, a Enernoc, talvez o maior agregador dos Estados Unidos, tem uma carga disponível de 6,3 GB, uma carga relevante, e já tem atuado também ofertando cargas de consumidores de menor porte de forma agregada. A Enernoc foi comprada recentemente pelo grupo italiano Enel. Então, a Enel, que tem a distribuição de energia aqui no estado do Rio de Janeiro, também é bastante ativa nesse mercado de resposta da demanda, inclusive sendo agora o maior agregador dos Estados Unidos para pequenas cargas. Tá? Bom, e no Brasil, né, para a gente concluir aqui, no Brasil, como é que a gente está em relação a esse recurso distribuído? A gente tem os nossos mecanismos baseados em tarifa dinâmica. Esses mecanismos a gente acompanha
de forma mais próxima, né? Você tem as tarifas que diferenciam ao longo das horas do dia, as tarifas que a gente chama de orossazonais. A tarifa branca ela é uma possibilidade para consumidores residenciais, consumidores de menor porte, mas ela tem sido pouco efetiva. Os consumidores, normalmente de pequeno porte, nos horários onde a tarifa seria mais cara e onde seria mais vantajoso eles deixarem de consumir, é justamente o horário que eles estão chegando em casa. Então, é aquilo que eu falei, eles são pouco elásticos, né? Eles têm poucas oportunidades de deslocar a sua carga. Então, eventualmente, quem tem piscina, sauna, aquecimento e outros dispositivos na residência são mais aderentes a esse modelo de tarifas diferenciada por horas do dia, mas a base da população, né, os consumidores, os 80 milhões de pontos de consumo, poucos são aderentes à tarifa branca. A gente tem as bandeiras tarifárias também, como a gente já citou, um modelo de resposta da demanda baseado em preço, e a gente tem observado cada vez essas tarifas sendo acionadas, e tem, entre outros, a tarifa de irrigação noturna também, que é uma possibilidade de você deslocar a irrigação em zonas rurais, onde normalmente também a malha de distribuição ela está em ponta de ramal, né? Ela é mais escassa e depende de um maior número de um maior volume de investimentos, e a irrigação noturna também vem ajudar para desafogar essas redes de distribuição. Mecanismos baseados em preço, esses que dão mais flexibilidade. No Brasil, a gente ainda está em fase de programa piloto. Então, desde 2017, a gente tem um programa piloto em andamento, um programa de resposta da demanda que teve um cadastro relevante de empresas interessadas, mas, efetivamente, apenas 2 empresas apresentaram a sua carga para o operador do sistema, o ONS, ter a possibilidade de gerenciar, que foi a Braskem, na unidade da Bahia, e a Cimento Apodi também no Nordeste. Efetivamente, só ocorreu uma ocasião onde a Braskem foi acionada em 10 megawatt-hora, foi em 2019. Assim, em conversas internas, né, a gente conversando por que esse projeto ainda não prosperou, parece que existe também uma falta de confiança no processo, tanto por parte dos consumidores, mas também por parte do operador. Ele não se sente confortável de abrir mão daquele processo de acionamento de térmicas, né? Esse processo ele veio para a substituição de térmicas fora da ordem de mérito, o que significa que são aquelas térmicas mais caras que são acionadas independente dos modelos de planejamento da operação. E então, para exemplificar, nessa ocasião aí onde a Braskem foi acionada, esses 10 megawatt-hora foram ofertados por R$ 350 o megawatt-hora. O PLD estava a 140 alguma coisa, 150 reais. E então a Braskem foi remunerada por essa diferença de R$ 200 o megawatt-hora, e o sistema teve também um custo reduzido, porque as térmicas que atenderiam fora da ordem de mérito aquele evento ali, certamente seriam da ordem de 600 e poucos reais o megawatt-hora. Então, a gente ainda tem algumas barreiras, a necessidade de aprimoramento desse modelo, para a gente ter uma maior adesão e uma participação mais efetiva e uma confiança mais efetiva do operador de sistema. É importante a gente revisar os nossos produtos que são ofertados para o setor de eletricidade, essas formas de contratação, os mecanismos de contratação, tanto de capacidade quanto de serviços, de remuneração de serviços ancilares, que ao longo da nossa história foram todos imputados, ou a maior parte imputados, na geração hidrelétrica, né? E pelo histórico de estatal, então elas foram um modelo de remuneração um pouco estimulante. Então a gente precisa revisar esses mecanismos de remuneração dos serviços ancilares e finalizar as nossas discussões sobre a abertura de mercado, dando a possibilidade de consumidores de baixa tensão também participarem do mercado livre. Isso abre uma série de oportunidades também de novos modelos de negócio. Embutida nessa discussão está a revisão dos modelos de negócio da distribuição,
E para isso acontecer de forma efetiva, de fato, a gente também precisa definir a nossa política de substituição ou de remuneração dos medidores inteligentes. Tá? Era isso, eu quis mesclar aqui uma apresentação um pouco didática com uma visão de mercado, a ideia era justamente essa. A gente está aberto aí às perguntas, e então agradeço e passo a palavra para o professor André. Obrigado. Obrigado, Felipe. Fazer umas breves considerações antes de passar para as perguntas. Eu achei interessante que o Amaro, quando organizou o seminário, ele parece ter uma visão keynesiana, que a demanda vem antes da oferta, e não uma visão clássica da lei de Sé, que a oferta gera a sua demanda, né? Então ele botou primeiro, né, o pessoal para pegar do lado da demanda. Não sei se o Amaro é keynesiano ou não, mas demonstrou um aspecto keynesiano na formulação desse evento, achei interessante. O Felipe, é muito interessante porque o GLD, assim, a gerenciamento do lado da demanda, não é exatamente novo, mas de fato ele fica sumindo, né, das discussões, sempre voltando quando você tem algum problema. Né, o que significa que é uma opção fácil, uma opção interessante, uma opção custo-efetiva, uma opção que pode trazer bastante benefícios. E é interessante, só acrescentando, uma discussão que tem sido relevante, que no último relatório do IPCC, na parte de edificações, foi muito relevante e discutido, além da eficiência energética, ter a suficiência energética. Que a eficiência energética é você gastar menos energia para ter o mesmo serviço. A suficiência é você ter menos serviço para a mesma quantidade de bem-estar. Quer ver um exemplo clássico de suficiência energética? Ar-condicionado. Está todo mundo com paletó, morrendo de frio e tal, e o ar-condicionado gelando. Quer dizer, isso não é eficiência energética, é suficiência energética. O bem-estar pode ser equivalente com menos ar-condicionado, com menos serviço, menos resfriamento. Então, são várias medidas de suficiência que cabe levar. E tudo isso precisa, é claro, de transparência política. E a Tatiana mencionou um ponto muito interessante, a transparência na conta. E, de fato, você falou, abrir, é muito interessante, abrir o mercado, vamos abrir o mercado livre para consumidores de baixa tensão. Mas eu acho que a transparência, de fato, é uma grande barreira nisso tudo. Quer dizer, você entender a sua conta de luz como um cidadão médio, né? Quer dizer, acho que a maior parte de nós aqui talvez nem mesmo entendemos a nossa conta de luz, quanto mais um cidadão médio que, às vezes, é de outras áreas, enfim, não trabalha com isso, enfim. Então, a transparência, eu acho que é um aspecto interessante. E as duas apresentações também falaram em questões que estão relacionadas a mudanças no arcabouço regulatório. Então, minhas perguntas iam ser mais por esse lado, eu acho que os dois tangenciaram um pouco. No caso, a Tatiana, você falou que os anseios das indústrias é poder vender, né? E o net metering não permite vender. Então, implica em mudar o arcabouço regulatório, né? E na própria parte também de GLD, o arcabouço regulatório é fundamental, né? E você tocou vários pontos interessantes. E Tatiana, muito interessante, quando eu comecei a apresentação, vou perguntar para ela barreiras, né? O que as indústrias estão vendo como barreiras, aqueles custos escondidos, aquelas dificuldades que o professor lá na Torre de Marfim não vê, né? Mas o cara de chão de fábrica vê, né? E você tocou isso bastante bem, né? E você colocou que o pior é financiamento, mas o que mais que você vê, de fato, como as barreiras para o pessoal do chão de fábrica mesmo, né? Além do financiamento, é claro, porque financiamento, claro, é um grande problema. Você tem indústrias bastante alavancadas, enfim, né? São custos altos, prioridades de investimentos também, né? Então, o financiamento tem um aspecto. Fora financiamento, outras barreiras interessantes, importantes que você vê e o que a gente poderia fazer, talvez, para poder reduzir essas barreiras e aumentar a penetração de GD. E talvez o mesmo valha também para a parte de GLD, né, de gerenciamento do lado da demanda, Felipe. André, assim, o motivador é o custo, né? Então, quando ele toma a decisão, a primeira coisa que o empresário olha é o quanto que ele vai economizar, né, o payback, o que ele vai ter de retorno quando ele coloca o painel. Mas o que nós temos percebido de barreira aí, realmente tem que ter mudança na regulação e tem que ter mudança também. Se eu não me engano, no PL 414 tem uma parte que fala que é necessário fazer estudos para esclarecer a baixa tensão
como que funcionaria o Mercado Livre, né? Então, acho que falta um pouco, isso, é esclarecimento mesmo. Por exemplo, panificação, quando ele coloca a geração distribuída, né, e ele está sendo motivado pelo custo, ele não tem uma pessoa ali dedicada para a gestão energética. Então, algumas vezes ele coloca aquele painel, ele tem uma expectativa de payback que às vezes não se realiza, e aí vem toda uma frustração, né? Mas, mesmo assim, com a conta tão alta, nós temos visto bastante ampliação desse mercado, né? E eu acho que assim, isso vai levar um pouco de tempo ainda, né? Para o industrial se entender melhor que ele tem que, quando ele decide colocar esse painel, ele tem que um caminho que tem que ser percorrido, e nesse caminho, uma das vezes, eu acho que eu falei ali, mas eu acho que vale a pena mencionar novamente, é esse trato com a distribuidora. É o cumprimento dos prazos, o atendimento para esclarecimento de alguma dúvida, manutenção, às vezes, também do painel, né? Ele contrata uma manutenção, mas às vezes não é exatamente também o que ele está esperando. Tem muita coisa que é do dia a dia, sabe? Tem muita coisa que é do dia a dia. Tem o médico do dia a dia. E, por exemplo, o setor de panificação é um setor que tem em sindicatos importantes, e isso acaba sendo difundido, né? Mas se eu falasse eu falaria que é esclarecimento mesmo, é essa transparência, né? Ele poder tomar a decisão, né? Precisa mudar a medidor? Ele não sabe, né? Aí ele vai, às vezes, saber ali na hora que ele está fazendo um contrato. Então, tudo isso no dia a dia é importante. São os custos escondidos. Os né? custos escondidos. Agora, eu queria até comentar uma coisa com o Felipe. No ano passado, nós tivemos o RVD, né, na crise, que a gente teve, né, aquela crise energética, né, motivada pela hídrica, e nós tivemos, assim, aqui na Firjan, um debate grande sobre a RDV, com a ANS, né, a redução voluntária, e algumas empresas se interessaram, grandes empresas lá do cluster automotivo se interessaram, pequenas empresas se interessaram também, mas eu lembro que a proposta era 30 megawatts médios para você deslocar, e aí nós aqui na Firjan debatemos que 30 era muita coisa, aí pedimos 1, e o ANS lá, o MMF, foi para 5, né? E não foi à frente. E é um programa que realmente você traz tanto o benefício e redução de custo, mas não foi à frente. E um dos pontos, Felipe, que foi colocado até pelas indústrias, é que ele não conseguia deslocar a demanda para o fim de semana, que para ele valeria a pena ele deslocar para o fim de semana pelo preço da energia, né? Mas o INS não tinha essa possibilidade, pelo menos naquele momento. Não sei se alguma coisa avançou, né? Mas realmente, infelizmente, um programa antigo que na crise ele veio à tona, mas que ele não, acho que acabou em novembro, não sei, mas aí era uma parte do programa, né? E as indústrias realmente não conseguiram se beneficiar, né? Mas eu não sei se tinha alguma coisa assim também que você tenha. Não, no caso desse RVD, como é que era? De voluntária, resposta voluntária da demanda, RVD. O que aconteceu ali é um pouco do que eu citei aqui, né? Eu acho que houve também um anseio ou uma... Vou tentar buscar a palavra certa aqui, né? Uma condição do ONS de não trazer riscos adicionais para o sistema num momento onde se falava muito de apagão e outros problemas que poderiam ser enfrentados pelo governo federal e pelos operadores e planejadores de uma forma geral. Então, dentro das possibilidades que eles tinham de administração naquela ocasião, a redução voluntária era uma ferramenta que eles tinham na mão, mas eles preferiram se manter na zona de conforto até para evitar esse risco adicional no sistema. Então, o que acontece eles fizeram uma grande chamada, houve um cadastro importante, a gente acompanhou, houve um cadastro importante de empresas se voluntariando, né? Eu acho que o processo de informação ele foi escasso, porque
até nessa condição aí do cluster automobilístico, você poderia ter estimulado agregadores a participar. As comercializadoras já têm condição de trabalhar como agregadores, principalmente desses grandes consumidores, mas na hora que eles tinham essa ferramenta na mão, o sistema deu uma arrefecida, as térmicas estavam disponíveis e eles preferiram trabalhar de uma forma mais segura. Então, até complementando isso com a pergunta do André, eu acho que o que falta, assim como no caso da geração distribuída para consumidores de maior porte, né, é a informação, a disseminação do conhecimento, a disposição da introdução desse novo recurso. E aí você precisa de políticas de incentivo que vão trabalhar em cima desses riscos, mitigar o risco dos atores, porque na perspectiva do operador há riscos que o indivíduo operador também não está disposto a assumir, porque naquela tomada de decisão são pessoas que acabam se expondo e eles, naquela definição, preferiram trabalhar de uma forma mais segura, uma forma mais conhecida. Então, estimular com incentivos, mitigação desses riscos, tanto por parte do operador como por parte dos consumidores, e por meio de acesso à informação, disseminação, e até dar à população a percepção de que esses são recursos mais baratos, menos emissores, eu acho que são estratégias que precisam ser mais difundidas. Agora, por trás das cortinas, né, do palco principal, a gente percebe uma mobilização dos atores. O pessoal do ONS tem estudado, tem buscado ampliar não só o conhecimento, mas as ferramentas de gestão da demanda. A EPE tem elaborado importantes estudos, né, tem notas técnicas e tem introduzido a resposta da demanda em todos os PDEs. Então, 2031, 2030, 2029, os planos decenais todos contam com a resposta da demanda como um recurso, e ela aparece lá como um recurso efetivo sendo acionado dentro dessa década. Então, eu acho que isso tudo também faz parte do trabalho que vem sendo desenvolvido, e é um trabalho de formiguinha que a gente vai precisar desenvolver para que a gente tenha essa oportunidade sendo desenvolvida. Então, é basicamente isso. Do ponto de vista regulatório, eu acho que tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Esses limites de disponibilidade da carga é algo que precisa ser revisto, né? Porque o ONS está acostumado a trabalhar com grandes montantes de energia, né? 5 mega para ele é nada, né? Isso aí é microgeração. Então, é preciso revisitar essas condições, estimular a entrada de agregadores, trazer as distribuidoras também para essa conversa, porque quando você agrega essas cargas com cargas de menor tensão, você amplia essas possibilidades de aumentar esses montantes de energia disponibilizados para o sistema. E para isso é importante a gente avançar nas discussões de abertura do mercado livre, que elas embutem, né? A gente fala abertura do mercado livre, parece que é só dar a oportunidade dos consumidores escolherem o seu fornecedor de energia, não, mas elas trazem dentro dessas discussões a questão da divisão dos produtos, então a contratação separada de capacidade, né? Tratar o legado desses contratos que embutem capacidade com energia, como é que a gente vai fazer esse momento transitório, a discussão da remuneração dos medidores inteligentes, de forma que você tenha um efetivo processo de substituição. Hoje a gente tem poucos projetos pilotos, tem um projeto da Eletropaulo, agora a Enel, tem o projeto da Copel, CPFL. Eu acho que o único projeto que está fora de um espectro de P&D é o projeto que vai ser desenvolvido agora pela Copel no Paraná, e é o primeiro onde você vai ter realmente uma quantidade efetiva de medidores inteligentes sendo implantado fora de um projeto de P&D. Então, você precisa ter todas essas discussões sendo tratadas de forma constante, não em movimentos espasmódicos, né? Não, agora surgiu um problema, vamos tratar disso aqui, vamos retomar isso aqui, e para a gente poder trazer a oportunidade desses novos recursos. Obrigado. Vou abrir para a plateia alguma pergunta. Acho que tem tempo ainda para a gente
discutir mais um pouco. Bom, pessoal, bom dia, meu nome é Gabriel, sou o André, o Felipe já me conhece, mas a Tatiana ainda não, eu trabalho na Vartsila. Queria propor um exercício de futurologia para vocês. Se a gente pegar o plano decenal 2031, né, e comparar ele até com a projeção da ANEEL, a gente vê que talvez a gente esteja subestimando o potencial de GD. Né? A ANEEL joga aí entre 50 e 70 gigawatts de GD em 2031, o PDE um pouquinho menos. E isso impacta diretamente o requisito de flexibilidade, né, Felipe? O PDE prevê 13 gigawatts de capacidade flexível e, na verdade, pode ser muito mais. Como é que você vê assim, o potencial, assim, vamos considerar que é um pouquinho mais do que os 13 gigawatts, o quanto que você acredita que o gerenciamento pelo lado da demanda pode contribuir com, assim, se você comparar competitivamente com a solução padrão que é a térmica flexível, por exemplo, desses 13 gigawatts, o quanto que o mercado de gerenciamento pelo lado da demanda pode contribuir? Você tem algum potencial? Então, o Gabriel, essa pergunta é boa. Você tem, quando a gente fala de potencial, na academia a gente divide potencial, o pessoal do PPE trata muito bem dessa questão. O potencial, você tem o potencial técnico, né? E você tem esse potencial evoluindo até o potencial de fato, potencial de mercado. O potencial técnico é enorme, porque você tem grandes cargas no Brasil, você tem diversas indústrias que têm oportunidade para flexibilidade de carga. Então, desconsiderando ainda a participação dos consumidores residenciais, você teria um potencial enorme, por exemplo, na indústria de mineração e siderurgia, a indústria de soda-cloro, que tem um potencial de flexibilidade, toda a indústria de alimentos. Então, assim, desses 13 gigawatts, você poderia considerar isso só por parte do consumo industrial, talvez 10% sendo efetivo. Mas aí você precisa entender a possibilidade comercial. E aí, para a possibilidade comercial, a gente precisa desses mecanismos de incentivo sendo bem elaborados, né? Eventualmente, a gente pode avançar ainda mais nesse potencial se a gente trouxer os consumidores de baixa tensão. E aí a gente fala de residenciais, porque são as formiguinhas, né? São 80 milhões de pontos de consumo, mas você não precisa pensar de forma tão granular. Você tem consumidores na baixa tensão que são consumidores relevantes, shopping centers, grandes centros comerciais, até mesmo centros de distribuição que são conectados à rede de distribuição com cargas bastante flexíveis, como eu falei, cargas de refrigeração, que são cargas bastante flexíveis. Uma carga de refrigeração, se bem administrada, ela pode trabalhar quase como um controlador primário de frequência, que é esses que dão respostas em 3 minutos, 2 minutos. E aí, se a gente conseguir avançar nessas discussões de abertura do mercado, do novo modelo da distribuição, do consumidor de baixa tensão atuando de forma mais efetiva no mercado livre, a gente pode chegar aí a 20%, 30% desses 13 GB. Mas isso aqui é como você falou, né, um exercício de futurologia, um livre pensamento aqui que a gente pode até botar no papel. Eu tenho alguns estudos, não consegui resgatar aqui no HD os números corretos, mas eu acho que em torno de 10% a 30%, dependendo das atividades que a gente teria oportunidade. O que não elimina, por exemplo, a participação do gás natural na matriz. Então, as pessoas enxergam muito essas discussões como conflitantes, né? Não, se eu botar a resposta da demanda, eu vou deslocar as térmicas a gás, e aí você vai ferrar o pré-sal. Primeiro que essas coisas tem uma complexidade importante do gás, do pré-sal entrando como flexibilidade, né? Mas a resposta da demanda não conflita, não tira essas oportunidades de forma alguma. Ela é mais um recurso que deveria ser estimulado no longo prazo. Aberto ao público para perguntas. Então, aproveitando e fazer uma pergunta.
para cada um, né? Primeiro é o seguinte, a gente, em 2015, 2016, a gente fez a matriz energética do Estado do Rio de Janeiro e que o Estado tem de fonte de energia, né, é basicamente gás natural e energia solar. Eu concordo 100% com o Felipe, porque assim, você não tem uma única solução, você tem um conjunto de soluções. O gás natural vai fazer parte dessa solução. E uma outra coisa que a gente percebeu nesse estudo era que, infelizmente, a indústria do estado do Rio de Janeiro estava indo embora, mas a que estavam, que tinham ficado, a gente via um ganho de intensidade energética. Eu nem vou falar de eficiência energética, porque a gente não tinha informação suficiente para afirmar que tinha ganhos de eficiência energética, né? Mas só que essa foi uma informação que o Estado pegou e ele queria criar um programa de eficiência energética, porque, além de tudo, a gente tem centros de excelência que podem contribuir com isso, né? Mas o problema é que quando tem uma mudança de governo, assim, você perde continuidade e às vezes você tem informações importantes que acabam não indo à frente. Mas, assim, vislumbrava-se até a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, que ela poderia desempenhar um papel importante. Aí essa minha pergunta para a Tatiana, como essa agência tem atuado nessa área, não só de eficiência energética, mas de geração distribuída, já que era o que descontava como possibilidade para o Rio de Janeiro. E para o Felipe, eu queria entender por que o programa piloto, tudo bem, é um programa piloto, foi no Nordeste, no Norte, dado que a indústria está no Sudeste, né? Bom, eu entendo que é um programa piloto, mas tem uma série de estudos que é feito até pelo Senai mesmo, lá de São Paulo, né? Tem um programa junto com a GIZ, que a EPE também integra. Acho que faria muito mais sentido se fosse num local onde tem indústria. Depois você falou da contribuição da resposta para capacidade e flexibilidade, mas tem também assim, outros serviços ancilares que a indústria poderia contribuir, né? Ou que a resposta da demanda poderia contribuir. Aí, se você puder falar alguma coisa sobre isso também. Amaro, essa questão aí realmente do fomento, né, do incentivo que o Estado dá, se a gente entra na Alerj e faz uma... O que o Estado, né, tem feito aí para desenvolver essa parte dessas energias renováveis, né? Tem vários tipos de programa, tem vários tipos de projetos de lei, ou mesmo já programas já em lei para biodiesel, para energia solar, para geração distribuída, tem vários tipos de dispositivos legais. Mas, na verdade, quando a indústria quer fazer uma eficiência energética, né, ela não vai numa agência do Estado de Fomento buscar alguma coisa ou informação. Ela vai buscar mesmo em outros ESCOs, na iniciativa privada, né? Aqui, a gente na Firjan também, o Senai, a gente faz diagnóstico energético, entra nas empresas, faz eficiência energética, tem um grupo bom para isso. E o que eles passam para a gente também? Você entra na indústria, uma grande indústria, ela já faz isso, né? Ela tem indústria que ela contabiliza a quantidade de energia que ela gasta por segundo, porque é importantíssimo para ela, um custo importante. Agora, tem outras que não, que eles entram na indústria, indústrias menores também, que ele está utilizando um motor que, como é que a palavra é? Rebobinado, né? É um motor que você não sei como é que isso funciona. Ele pega aquele motor, ele usa aquilo ali durante muito tempo e aquilo gasta uma energia enorme, traz problema também para a rede, né? Mas ele continua utilizando. Então, esses são os pequenos que não é o negócio dele, está funcionando, ele vai daquela forma. Mas essa indústria buscou algum tipo de solução e ela vem na iniciativa privada para buscar, né? Então, realmente, tem uma lacuna aí, né? Do Estado até ser um pouco mais, vamos dizer assim, tem os dispositivos, mas
ter mais ação. E quanto às fontes, né, a gente, no Seminário de Fontes Renováveis, a solar realmente está crescendo bastante esse ano, né, de acordo com um marco regulatório. O pessoal está chamando da área de, como é que é, a corrida do ouro, porque se você colocar até janeiro de 2023, continua nas mesmas regras, né, com os descontos. Então, é realmente uma corrida do ouro. Mas tem grupos empresariais como o Metal Mecânico que tem bastante interesse em eólica offshore, por exemplo, lá no norte também. Muito interesse, quer transferir tecnologia, está estudando como que faz com a mão de obra, e aí sim, contato com o governo para apoio, para mostrar também que o Rio de Janeiro tem esse potencial, atrair novos investidores. A Câmara Alemã tem muito interesse nisso, o pessoal da Holanda também. Então, tem aí não é o potencial acadêmico, né? É o potencial que a gente usa a palavra de uma forma mais coloquial, assim, mas tem um potencial ali para desenvolver novos negócios, atrair empregos e geração que é muito grande. Mas, assim, é isso, quando o industrial busca ele quer uma coisa que seja mais rápida, ele vai nessa iniciativa privada. E aí até tem um programa da ANEEL, né, de eficiência energética. Às vezes eu recebo aqui assim, um empresário falando assim, olha só, Tatiana, imprimi aqui, tem esse programa, como é que eu posso entrar, o que eu posso fazer, me explica aqui. Aí, quando ele vê um pouco dos detalhes, todo aquele processo, tem uma questão de você monitorar indicadores, ele desiste também, né? Então, existe um programa bacana que é da ANEEL, com o dinheiro das distribuidoras e tal, mas o médio empresário, quando ele olha a publicação, o PDF, o que ele tem que fazer, as horas que ele vai ter que gastar ali, aí ele também desiste. Né? Então, talvez uma coisa... A gente tem falado muito, quando a gente conversa com a ANEEL também, a gente também fala, tem que simplificar um pouco esse processo, tem que ter uma publicação que seja mais amigável, né, para que seja aproveitado também esse recurso. Né? Não sei se... Legal. Então, respondendo a primeira pergunta do Amaro, né, por que o programa piloto de resposta da demanda teve um foco inicial no Nordeste? Porque até na revisão que eles fizeram no ano passado, eles abriram para a região Sudeste. O foco no Nordeste foi porque o programa ele tinha o objetivo principal de substituir as usinas térmicas que estavam sendo despachadas fora da ordem de mérito. E o despacho dessas usinas estava ocorrendo, sobretudo no Nordeste, porque é onde você tem a maior inserção de fontes, principalmente de eólica, né? E aí, com alguns gargalos de rede também, traziam a necessidade de alguns despachos de termoelétricas, e naquela ocasião, térmicas até bastante caras, a óleo diesel. Então, o programa ele se iniciou com o objetivo do Nordeste, porque ele veio substituir custos ali de 800 milhões, coisas bastante vultuosas que ocorriam naquele submercado do Nordeste. E aí, de fato, né, com a percepção de que o polo industrial fica na região Sudeste, eles acabaram ampliando o programa também para o Sudeste, na extensão que eles fizeram no ano passado. Esse programa piloto ele acaba agora em julho de 2022 e assim, o resultado final não foi muito promissor, mas eles, de alguma forma, coletaram importantes informações que pretendem dar sequência nisso aí. Eu tenho conversado bastante com o pessoal do INS sobre a extensão ou as novas oportunidades de resposta da demanda. Então, foi no Nordeste por isso, porque era lá que havia esse despacho termoelétrico para atendimento da carga por ocasião lá da intermitência das eólicas. Tem muita eólica lá no Nordeste e tem alguns gargalos também de interconexão entre Nordeste e Sudeste que não permitiam que a gente pudesse alcançar os reservatórios do Sudeste pudessem atender evitando esse despacho fora da ordem de mérito. E a segunda pergunta do Amaro a respeito dos demais serviços que a resposta da demanda pode atender, né? A gente fala muito de serviços ancilares. Serviços ancilares eles são um conjunto de serviços que o sistema elétrico precisa contar para atender a
a estabilidade, né, ou para manter a estabilidade de algumas grandezas. A principal grandeza que precisa se manter estável é a frequência do sistema, que no setor elétrico brasileiro a gente tem uma frequência de 60 Hz, e ela precisa se manter estável, porque no desvio da frequência de 60 Hz você promove ou você provoca a destruição ou a queima de diversos equipamentos do sistema. Então você precisa manter a frequência, e toda vez que você tem um desequilíbrio entre carga e oferta, você tem uma variação de frequência. Existe um limite que você permite variar a frequência. Então, assim, um dos serviços ancilares principais são os serviços de controle de frequência. Existe controle de frequência síncrono, que é aquele que você, a cada milissegundo, precisa acompanhar essas variações. Então, a gente tem usinas hidrelétricas que são as mais as protagonistas na oferta desse serviço, né? Porque elas ficam rodando ali a uma velocidade específica, e essas turbinas que trabalham de forma síncrona, elas podem variar a velocidade fazendo adaptações de pequenos segundos na frequência. E existem controle de frequência de mais longo prazo, controle primário de frequência, onde você, na queda de algum equipamento ou na variação de tensão de algum equipamento, de alguma fonte geradora, você pode acionar usinas de resposta rápida para esses eventos de controle primário, e aí controle secundário com mais alguns minutos você precisa acionar, e você tem o que a gente chama de controle terciário, que é aquele de recomposição dessas reservas. Então, se você usa um desses recursos ao longo do tempo, você chama o controle terciário. E a resposta da demanda, ela tem um grande potencial para atuar, principalmente em recomposição de reserva de potência, que é esse que você tem um tempo maior de resposta, 10 minutos, 15 minutos para responder, mas em alguns casos você pode ter resposta da demanda trabalhando em controle de frequência. Outros serviços ancilares são mais complexos, por exemplo, um serviço de Black Start, que é quando você cai o sistema em uma dada região e você precisa de um recurso que ele seja autossuficiente, que ele consiga partir do zero, né? Os recursos energéticos distribuídos têm a possibilidade de atuar, inclusive em Black Start, mas aí nesse caso já com auxílio de baterias, e aí a gente entende que num futuro próximo, onde você tenha veículos elétricos, bancos de bateria funcionando, você também vai ter recurso energético distribuído trabalhando com Black Start, que é ressuscitar o sistema do zero, né? Você não tem nem um elétronzinho passando na rede, aí você ressurge ali das cinzas, você precisa de equipamentos que sejam autogeradores para você poder partir os recursos energéticos distribuídos com uso de baterias, poderiam ser essas oportunidades. Outros serviços ancilares de controle de tensão, de acompanhamento da carga, também podem ser exercidos por controle por resposta da demanda. Então, o Amaro pediu para a gente dar uma aprofundada nessa questão dos serviços ancilares, né? Eles são fundamentais para a estabilidade e a segurança do atendimento da carga, e sim, os recursos energéticos distribuídos, não só a resposta da demanda, tem um potencial enorme para trabalhar em cima dos serviços ancilares. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Felipe. Eu acho que com isso a gente encerra o nosso painel. Acho que, se eu não me engano, tem um intervalo agora, né? Então, passa a palavra para a nossa mestre de cerimônias. Muito obrigado. Obrigada a todos.